Bom dia, amigos e amigas, senhores e senhoras, eu sou Daniel Nonato. Estamos vivendo um tempo diferente essa semana. Parece que na segunda prenderam a querida, a ex-feminista Sarah Winter. Alguns falam Sarah de Gelminho, nem sei o nome da dona. Também, hoje, pela manhã, encontraram o Queiroz. Até que enfim acharam o Queiroz. Depois de 2 anos e pouco, o Queiroz foi achado. Também vivemos um momento na República Brasileira onde se fala da ditadura do STF, né? Eu quero entender o que é a ditadura do STF. O pessoal que pede a ditadura, quando vem uma ditadura, reclama. Não dá para entender isso. Eu quero entender. Desculpe. Todo mundo pede uma ditadura. Ah, que vem a ditadura. Quando vem a ditadura não é a que você quer? Desculpe. Na verdade, eu acredito que ninguém gosta de ditadura. Eu não gosto, você não gosta. A gente não tem nenhum prazer em dizer que a ditadura é boa, seja de direita, seja de esquerda. Todas as duas agem de forma covarde contra a democracia, ferindo, matando, atrapalhando o processo do cidadão ser cidadão. Muito bem, e a gente fica olhando hoje, quando prenderam o Queiroz, levaram o Queiroz da delegacia, não sei se vai ficar preso, estamos no Brasil ainda, não é isso? E alguém fala assim, poxa, você está comemorando a prisão de uma pessoa? Não é comemorando a prisão de uma pessoa. Existem fatores, existem casos que é preciso a gente estarmos bem ligadinhos. Ontem, também no STF, foi decidido continuar o processo da fake news, a investigação da fake news, e inclusive mantiveram o ministro sem educação, Weintraub, na investigação. Alguém me disse, poxa Daniel, então você é o tipo de cara incoerente, porque você defende uma coisa e fala outra, não é incoerência. Eu só acho que quem não deve, não teme. É isso, eu falei isso ontem. Ontem de ontem, porque ontem não deu para gravar, ontem foi um corre-corre só, o trabalho um pouco puxado, né? Saí daqui do trabalho, a internet falhou de manhã, essas coisas da vida. Mas aí o presidente fica indignado, reclamando que estão investigando. Não é a função dele, ele não disse que combateria a corrupção. E o que é a corrupção para você? O que seria a corrupção para você? Corrupção seria roubo de dinheiro? Sim, é corrupção. Mas também propagar mentira também é corrupção. Também propagar inverdades também é corrupção. Você ficar criticando o STF, ficar criticando de forma muito covarde o Congresso Nacional também é corrupção. A corrupção é tudo aquilo que atrapalha o processo democrático de ser como é. Que é o caso, o respeito ao direito do trabalhador. Eu quero saber, e aí eu pergunto aos bolsonaristas de plantão, até que ponto o governo atual, que nós estamos no exercício, ele fez pelo trabalhador. Não adianta dizer para mim, ele não roubou e não deixou roubar. Tá, você tem certeza disso? Você tem certeza disso? Que ele não roubou e não deixou roubar? Estamos aí vivendo um tempo de pandemia. Alguém falou assim, poxa, então a culpa dos 45 mil, agora é 45 mil mortos do governo que estão aí morrendo, é culpa do governo. Também é culpa do governo. Porque no momento em que o governo não tem autoridade e não consegue uma política para evitar essa situação que estamos vivendo, é culpa dele sim. Eu sempre falava isso na época que eu era chefe de equipe, e alguns trabalhos que eu tinha, eu falava só, se um dos chefiados da minha equipe falhar, a culpa vai ser minha. Quando acontece alguma coisa errada com meu filho, a culpa é minha. A gente tem só que assumir os nossos erros. Só que parece que o atual presidente da República prefere não assumir. E aí fica esse discurso aí. A prisão do Queiroz hoje, pra gente, é motivo a gente não comemorar, mas a gente ficar esperançosos, porque acreditamos que está havendo um trabalho sério no Brasil. Só que, aí eu vou voltar àquilo que eu falei outro dia, só que não adianta você ficar investigando somente, no caso aí, eu não estou defendendo ninguém não, mas nós temos aí outros políticos, da esquerda inclusive, que teve a rachadinha aqui no Rio de Janeiro. Vocês sabem disso. Então não adianta você ficar aí falando, agora prendeu o Queiroz, tá aí. E o teu candidato? Inclusive, político que está apoiando o candidato na minha cidade onde eu voto, lá em Japeri, envolvido em rachadinha. Mas só que não, vamos esconder porque não é da nossa panela. Não, gente. Se a gente quer trabalhar certo, trabalhemos direito. Se a gente quer fazer um trabalho, uma cobrança legal, comece cobrando dentro da própria casa.
O erro do Bolsonaro é esse. O erro do Bolsonaro é querer passar um discurso de santo, de bom, de Messias, quando não é. Quando você sabe muito bem que ele foi da panela do PP, da panela do PSC, da panela, né, de outros partidos, do PSDC, sei lá, né, resumindo, de partidos diversos e envolvido em corrupção. Inclusive agora, você pensa bem, ele empregou quem? Ele empregou quem? A família do Silvio Santos, lá o secretário de comunicação, ministro da comunicação agora da família do Silvio Santos. Por que será? Para e pensa, um dono de empresa de televisão, como no caso o SBT, o seu Silvio Santos, mandou tirar um jornal do ar quando ia ser falado sobre a entrevista a famosa entrevista, a famosa reunião de gabinete que teve. Então para e pensa, se não é recompensa para o seu Silvio Santos. Mas alguém vai dizer assim, poxa Daniel, você está sendo, está julgando. A Bíblia fala para não julgar, Mateus 5:1, será? Né? Fala, tá bom, eu estou julgando. Não estou julgando, estou apresentando os fatos. Cabe à população nas urnas julgar e condenar, a não elegendo. E lembrando que ontem a gente não conseguiu ler o Evangelho, a gente conseguiu ler, a gente não conseguiu postar aqui. As pessoas já estão falando, poxa Daniel, cadê você? Você fez o que ontem? Bom, ontem eu passei o meu dia todinho dentro do Itaú. O Itaú tá uma maravilha, eu fiquei lá dentro do Itaú. O Itaú paga nós depois, valeu? Fiquei o dia todo, entrei na fila às 10 da manhã, só saí de lá às 3:30 da tarde. Foi uma beleza, né? Gostoso demais, um sol quente na cabeça. E detalhe, em tempo de pandemia, a internet está indo e voltando. Em tempo de pandemia, eu fiquei numa fila, todo mundo assim, juntinho, né? Beleza. E você vai entrar na agência, você passa o álcool na mão, toca naquela porta, entra lá na agência, e lá dentro da agência você bota a mão no balcão. Resumindo a história, todo mundo de máscara, legal. Mas percebe bem que você levar exatamente de 10 da manhã às 3:30 da tarde dentro da agência de um banco. Melhor, eu fiquei de 10 da manhã a 12:40 na fila. Na fila, para entrar na agência. Para e pensa. Depois eu entrei na agência, 12:40. Fui ser atendido, já era 1:20. Saí de lá 3:30 da tarde. Essa é a realidade. Aí você para e pensa comigo. Desculpe eu dizer, tem vírus aí que vai viver, é festa por vírus. Aí depois disso eu tive que ir em outro lugar, passei num calçadão de Nova Iguaçu, outra festa. Senhores, o governo flexibilizou a quarentena. Não quer dizer que você tem que sair de casa. Não quer dizer que você tem que estar lá no meio da população se expondo ao vírus. E você vê gente de 0 anos a 100 anos andando pela cidade. Aí não, mas estamos de máscara. Senhores, máscara é um paliativo. A máscara não é um antivírus. Mas tudo bem, essa é a realidade, estamos vivendo nesse país. Aí estamos aí vendo os hospitais de campanha do famoso governo Itzel, que seria 30 de abril, por dia da mentira 30 de abril, agora mudou no nosso calendário. Nós temos aí, nenhum hospital bem inaugurado. Vai inaugurar um agora com 40 leitos, era para ter 200. Olha, sinceramente, se a nossa população do Rio de Janeiro, do Estado de Janeiro, dependesse do hospital de campanha para poder sobreviver, estaremos todos mortos. Porque, infelizmente, com esse atual governo aí do Itzel, que foi apoiado pelo senhor Bolsonaro, apoiado pelo senador da República, senhor Flavinho Bolsonaro, amigo de Queiroz, nós estamos ferrados. Tudo bem, as opções políticas nossas na época da campanha também não eram tão boas, falando do segundo turno. Mas, de verdade, a gente tem que reconhecer o seguinte, eu não votei no Itzel. Ah, mas você votou no Zé Carioca, lá no Dudu? Votei no Dudu? Votei no Dudu. Fazer o quê, né, cara? Mas e aí? Para evitar o pior, vai fazer o quê? Agora, a gente votou no Itzel, elegeram o Itzel, e agora? O que de fato ele tem feito nesse tempo de pandemia? E você que votou em Bolsonaro, o que ele tem feito de verdade? Pergunta que não quer calar. O que o governo federal, aí eu vou fazer essa pergunta que o Rodrigo Maia fez para o Paulo Guedes, né? E depois o pessoal ficou com raiva, disse que ele mostrou um cara. Gente, teoria não é prática. Eu pretendo comprar um carro zero. Tá aqui na minha agenda aqui, ó. Comprar um carro zero. Meu carro tá batido, tô andando na pedra. Daqui a pouco eu vou trabalhar, né? Aí o cara falou assim, poxa Daniel, então é projeto.
Pretendo comprar uma casa, eu não tenho casa própria. Também é projeto. Uma coisa é pretender, outra coisa é fazer. De fato, o que esse governo ganhou essa eleição, o governo federal, foi falando que ia dar arma para todo mundo se defender. E o pior não é isso. O pior é que agora ele mandou, eu já falei isso na segunda-feira, né? Na terça-feira eu falei isso para vocês. Ele mandou filmar os professores que estavam fazendo doutrinação ideológica e agora manda entrar nos hospitais para filmar se está lotado. Vamos mandar ele para a posse? O que vocês acham? Se for na posse, vai estar lotado? O que você está? Né? O que você acha da ideia? De você mandar ele filmar o show da posse? Ou então ir na UPA aqui, ou na UPA, em qualquer UPA dessa aí, sempre está lotado. Mas, infelizmente, a saúde do Brasil não vive numa situação assim tão fácil há muito tempo. Bem, paremos por aí, vamos pensar no evangelho de hoje, o pessoal poder dizer, você fala só de política. Não, senhores, a nossa missão aqui nessa nossa meditação é primeiro olhar para a realidade do mundo e agora, através da palavra de Deus, responder. Primeiro, ontem nós lemos o evangelho do capítulo 6, versículos de 1 a 18, versículo 1 ao 6, depois versículo 16 ao 18, uma coisa assim foi. Então eu sempre oriento o povo a ler o evangelho todo, né? Se pede para ler do capítulo 6, versículo 1 ao 6, depois pular, lê até o versículo final. Então ontem nós lemos o versículo 1 do capítulo 6 ao versículo 18. E ontem a regra era o seguinte: não ficar fazendo média. A gente conhece nossas comunidades, pessoas que gostam de fazer média, de aparecer. Estamos lendo o Sermão da Montanha, para quem está em casa, para quem nos acompanha na rede social, nos acompanha no YouTube, nos acompanha aqui no Facebook, nos acompanha em todos os caminhos que nós estamos vivendo. A gente está lendo o Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, capítulo 6, agora estamos no capítulo 6, e vamos lendo de forma muito assim, plena, esse capítulo 6, só que ontem foi do capítulo 1 do capítulo 6 ao versículo 1 ao versículo 6, e hoje nós vamos continuar lendo só capítulo 6, versículo 7 ao 15. O que isso quer dizer? Ontem Jesus falava assim, se você tiver que rezar, tiver que orar, entre no seu quarto. Não fique igual os hipócritas. Tem pessoas que gostam de mostrar que são religiosos, tem pessoas exigentes, dizendo, eu sou muito católico, eu sou muito evangélico. Há alguns amigos que a gente conhece que gosta de ostentar um título de religioso. Não, porque Jesus critica gravemente isso. Jesus questiona muito bem essa religiosidade de aparência. É interessante é que ontem Jesus mandava rezar pelos inimigos. Jesus mandava caminhar, né, com aqueles que precisavam de atenção. E ontem Jesus manda ter uma relação mais íntima com Deus. O jejum não seja um jejum hipócrita. Aconteceu aquele convocação de jejum do Bolsonaro, uma coisa ridícula, né? Mas o jejum não seja hipócrita. Eu estou de jejum hoje, desculpa, mas estou de jejum. Não existe isso. Cristão, ele faz as coisas para que Deus possa recompensá-lo, não esperando a recompensa do mundo. E hoje, Jesus traz para nós, ele fala no início da sua palavra de hoje, ele fala assim, não fique de vãs repetições. Aí meus irmãos evangélicos, radicais, extremistas, falam assim, não, é vã repetição. Por exemplo, vocês rezam aí Ave Maria, os católicos rezam Ave Maria, rezam Pai Nosso. Os judeus rezavam os salmos. O que é vã repetição? Vamos tentar entender. É você rezar aquilo que não vive. É você fazer a prece daquilo que não vive. Alguns amigos, algumas amigas, algumas pessoas que eu conheço falam que a oração tem que brotar do coração. Não pode ser, alguns amigos evangélicos, não pode ser repetição. A palavra oração já é uma palavra que nos compromete, né? Tem uma tradução, um texto que eu li um tempo atrás, que dizia orar e ação. A oração é agir com Deus. Outro dia eu conversava com uma amiga, nós falamos sobre uma situação de um amigo que está passando por um momento de dificuldade, de doença, estamos rezando por ele, inclusive, esse nosso irmão, e aí falamos, vamos rezar um pouco? Ele, não precisa rezar agora. Tá aí, não precisa, a gente não vai obrigar ele a rezar conosco. Mas nós rezamos juntos. Rezamos por ele. O evangelho de hoje, quando Jesus ensina o Pai Nosso, ele ensina que para ser uma oração autêntica, tem que ter um compromisso com Deus.
tem que ser uma oração comprometedora. Primeiro compromisso do Pai Nosso é reconhecer que Deus é Pai comum. E nós não queremos o Deus como Pai comum. Você vê quantos católicos, evangélicos, sei lá, religiosos nesse tempo, onde temos um fascismo nascente em nosso país novamente, quantos falam, não, eu não sou igual fulano. E quando fala do pão nosso, é muito bonito, a gente dá as mãos. Eu vou fazer um testemunho público aqui, em nossa live aqui, quando eu era mais jovem, meus 17 anos, quando estava na comunidade, e às vezes, quando eu rezava o Pai Nosso, e eu dava a mão, e quando chegava a hora do pão nosso, e eu desempregado, e eu com a minha mãe, na minha família, minha mãe, por isso eu tenho uma paixão pela minha velha mãe, a Mamacilda, a gente passando um certo perrengue, e a gente rezava o Pai Nosso, e quando chegava na parte do pão nosso, eu reforçava o pão nosso. Falei, Deus, aonde está esse pão nosso? Você rezar o Pai Nosso, sabendo que o teu irmão desempregado não tem um grão de arroz dentro de casa. Você vai na missa, você vai no culto, na celebração, sei lá onde você vai, ou você em casa nesse tempo de pandemia. E você tem que dizer, pão nosso, de boca cheia, estômago cheio, enquanto seu irmão só tem a boca cheia de água, de vontade de algum alimento. Também, hoje, depois de um tempo, depois de a gente superar essa fase, quem não passou por isso na vida, né? Não é pobre. A gente passou por isso. Mas depois disso, quando a gente chega no momento em que pede perdoar as nossas ofensas, olha, é a parte mais difícil do Pai Nosso. Porque a gente quando fala em perdoar, olha, tem pessoas, e aí novamente eu peço licença para falar um pouco daquilo que eu vivi e que eu vivo até hoje. Tem pessoas que são difíceis de perdoar. Tem pessoas complicadíssimas para você dizer, eu te perdoo. Mas quando você reza o Pai Nosso, você não pode ser uma vã repetição. Ela tem que te levar, te envolver, te colocar no compromisso da vida. Por isso, eu lembro todas as vezes que eu rezo o Pai Nosso, eu lembro algumas pessoas que eu tenho dificuldade de perdoar. Isso funcionou para uma pessoa na minha vida. Eu tinha um profundo ódio por uma pessoa e eu tenho feito um exercício por uma outra pessoa que infelizmente eu também carrego no coração a mágoa para essa pessoa. E aí eu falo, Deus, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem tem nos ofendido. Aí eu falo, meu Deus, eu tenho que perdoar fulano. Percebe bem como Jesus hoje, ontem ele falava, olha bem, se você quiser fazer oração autêntica, não precisa ser pública, não precisa ostentar que você sabe orar. Entre no seu quarto, faça um propósito com Deus, uma relação íntima. E hoje ele traz uma relação comunitária, pois o Pai Nosso é uma relação comunitária com Deus. Alguns amigos, algumas amigas, alguns companheiros, alguns conhecidos acham que praticar a fé é algo estritamente externo, quando a fé ela tem que ser do interno para o externo, do coração para a vida. A proposta de Jesus de Nazaré que diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Por isso, amigos e amigas, são exatamente 8h58, tem que trabalhar, estamos a pé, ainda com o nosso carro batido, ainda consertando o carro, rezando a Deus para que o pão nosso do dinheiro não falte, para pagar o nosso amigo que trabalha também, está ali trabalhando com o nosso carro, e pedindo a vocês que continuemos juntos nessa nossa live. Obrigado a todos vocês que nos conseguem. A minha amiga Maria de Fátima está perguntando onde está a live da festa de Santo Antônio, da missa de Santo Antônio. Filha, está na Pastoral da Comunicação da Catedral de Santo Antônio. Mas também eu coloquei aqui na nossa página, na página do Facebook, eu coloquei lá o link dessa missa. Eu fiz a primeira missa, ajudei na primeira missa, na transmissão. Na verdade eu transmiti 3 missas. Eu transmiti a missa do dia 10. Agradeço a Catedral de Santo Antônio pelo convite, pela honra de poder botar o nosso dom a serviço, com o Dom Luciano Bergamin, nosso bispo emérito, no dia 10. Depois, no dia 12, dia dos namorados, novamente fiz outra live, mas pela página da Catedral de Santo Antônio, né? Pascom da Catedral de Santo Antônio é o nome da página. E aí eu fiz lá, o dia dos namorados,
nosso amigo Padre Edmilson, né, o assessor da Pastoral da Comunicação, ele estava lá celebrando a missa e eu participei, ajudando a transmitir na live pela página da Catedral de Santo Antônio. E depois, no dia 13, dia de Santo Antônio, eu tive a graça de participar também, missa com o Padre Roberto, também ajudando na transmissão pela mesma página. Eu vou ter os links aqui na nossa página, compartilhei aqui. Mas é aquilo, às vezes tem tanta coisa que a gente posta aí, né? Posta piada, posta brincadeira, posta mensagem séria, coloca e às vezes se some aí. E recentemente eu andei fazendo muita memória da festa de Santo Antônio, que não teve esse ano. Alguém falou, poxa, mas podia ter, poxa, que pena. Senhores, a vida em primeiro lugar. Nós estamos com saudade de celebrar nossos padroeiros. A saudade de celebrar o padroeiro vai ser superada ano que vem. Vamos celebrar nosso padroeiro com festa de rua, com cocada, com churrasquinho, né? Com tudo aquilo que nosso padroeiro, que nós gostamos e precisamos. Mas a saudade de uma pessoa que possa vir a óbito devido à nossa necessidade extrema, egoísta de fazer uma festa desse tipo, que é uma festa que reúne mais de 5 mil pessoas, não vai ser superada se nós fizermos. Então por isso não foi feito. Também não teve festa Santa Rita de Cássia, festa de rua. Também não teve festa São Jorge, festa de rua. Todos os nossos padroeiros estão aí. A Igreja Católica, com muita sabedoria, os bispos da CNBB, com muita sabedoria, estão conduzindo a Igreja. E nós acreditamos no Espírito Santo. A festa principal é a festa litúrgica. Então teve toda a preparação, 13 dias de missa, né? Teve missa com Dom Gilson, 10 horas da manhã, também está lá. A missa de Dom Gilson está na Diocese de Nova Iguaçu. Está no Face da Diocese de Nova Iguaçu, a página da Diocese de Nova Iguaçu. O importante é nós estarmos em comunhão. E agradecendo a Deus por esse Pai nosso, que possamos nós juntos celebrar. São exatamente 9 horas e 1 minuto. Vou trabalhar, daqui a pouco o chefe vai me ligar. Cadê você? Estou aqui esperando minha carona. Deus nos abençoe e nos ajude. Eu sou Daniel Nonato. Bom dia. Reze por mim. Reze por nossas comunidades. Reze pelos nossos bispos. Nosso bispo emérito, Dom Luciano Bergamin, nosso bispo diocesano, Dom Gilson, pelos nossos padres, o padre da sua paróquia aí, da sua comunidade, pelo seu pastor, ore pelo seu pastor, que é evangélico, nós temos muitos amigos evangélicos. Você que é frequentador de religião de matriz africana, ore pelo seu pai santo, né, seu Ogano, desculpe, eu não sou conhecedor tanto dessa área. Enfim, coloque orações por aqueles líderes de nossas diversas religiões. Bom dia!